Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. E hoje não é vlog, né? Eu acredito que vocês estavam aí esperando o vlog, só que eu já vou explicar aqui pra vocês, tá? Gente, antes de dar continuidade com os vídeos de rotina aqui no canal, com os vlogs, eu preciso trazer esses vídeos, tá? Pra deixar um esclarecimento, pra deixar isso aqui registrado, tá? Porque, como eu falei pra vocês, né, nós estamos no meio de um processo e esses vídeos eles estão sendo necessários para o momento. Então eu estou deixando esses vídeos aqui como forma de esclarecimento. Esses vídeos eles vão ficar aqui fixados, né, no canal por necessidade. E aí depois eu vou retomar com os vlogs. Inclusive já tem um vlog para soltar, só que eu tô esperando, né? Eu tava esperando eu conseguir gravar esse vídeo aqui pra gente poder dar continuidade ao canal. Porque como eu falei pra vocês, eu quero trazer alguns esclarecimentos, resolver algumas situações que ficaram muito mal resolvidas, pôr uma pedra em cima dessas situações para seguir em paz, com o meu coração em paz, com o canal, sabe, de uma forma muito mais leve. Enfim, esse vídeo aqui não vai ter nem muita edição, vou tentar o mais breve possível aqui com vocês, não quero que esse vídeo fique muito longo. Como vocês viram, fiz um vídeo aí de esclarecimento também, para falar sobre alguns assuntos que estavam sendo importantes, pelo menos para mim. Eu sei que para muitas pessoas pode ser irrelevante, enfim, muitas pessoas não compreenderam. É igual eu falei, gente, muita gente vai cobrar uma coisa, a gente vai fazer e mesmo assim elas vão continuar pensando o que elas querem, julgando como elas gostam de julgar, enfim. Isso fala muito mais sobre a pessoa em si do que sobre nós, né, digamos assim. Então, a minha parte eu estou fazendo aqui, tá? Pra deixar isso claro, até porque quando surgir algum comentário, não, já tem um vídeo esclarecendo sobre o assunto, não vou mais entrar nesse assunto, tá? E hoje, pra fechar de vez esses vídeos, né? Porque assim, gente, não gosto de gravar esse tipo de coisa, mas tá sendo necessário pro momento. Então, depois a gente vai retomar com os vlogs de rotina, tudo certinho, uma outra vibe, uma outra energia, né? Mas tem coisas que são necessárias. Primeiramente, eu vou falar com vocês aqui sobre a ação. É uma coisa que eu já vinha tentando resolver há muito tempo, que eu já vinha buscando uma solução, porque naquele vídeo que eu soltei pra vocês, que eu falei que eu ia entrar em contato com as pessoas que participaram, né, pra resolver de vez aquela situação, o lugar onde a gente tinha feito, né, o site, ele saiu do ar. Nós não conseguimos recuperar de jeito nenhum. Então eu perdi o contato dessas pessoas, inclusive o WhatsApp que foi feito, ele foi denunciado, ele foi muito denunciado e foi derrubado. Ou seja, todos os contatos que nós tínhamos, nós perdemos. Então eu fiquei assim, sem saber como resolver, como que eu ia chegar até essas pessoas, né? Como que essas pessoas iam chegar até mim e eu ia comprovar que realmente participaram, né, dessa ação para que o dinheiro fosse devolvido às pessoas que participaram. Até que nós procuramos saber como poderia ser resolvido da melhor forma essa situação, tudo certinho, né, da forma correta. Tá, então eu vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo de um Instagram, que ele vai ser somente para isso, tá? Então eu vou estar deixando o link desse Instagram aqui e a partir dali, né, a gente vai conseguir entrar em contato. Aliás, essas pessoas que participaram, se você participou desta ação, entre em contato pelo Instagram que vai estar aqui embaixo, porque a partir dali a gente vai enviar um formulário, vai ser feito tudo de forma correta, gente, para ficar tudo registrado, tá? Vai ficar tudo registrado, isso precisa ser resolvido da melhor forma possível. E todos aqueles que participaram, né, que tiver ali como comprovar que participou, vai ter o reembolso ali do seu valor. Graças a Deus, gente, que essa ação ela não foi muito longe, porque a gente viu que não ia conseguir dar continuidade a uma coisa que eu até já deveria ter falado aqui, apesar que eu já fiz vídeo falando sobre isso, né? Nós iniciamos achando que ia dar uma repercussão muito grande, que ia alcançar o objetivo. Gente, foi uma coisa muito mal pensada, muito mal elaborada, falta de maturidade, falta de pensar e realmente, né, foi uma coisa assim que foi sem maturidade. A gente viu outras pessoas fazendo e achamos que iria dar certo com a gente, só que não deu certo. E não ia, passou bem longe de dar certo. Foi uma coisa muito assim, sem maturidade mesmo, sem, como é que fala? Sem experiência, porque essas pessoas que fazem geralmente têm experiência, né? E a gente viu, tava uma febre disso na internet, achamos que íamos conseguir fazer. Não foi bem elaborado, não foi bem estruturado, a gente não tinha público para isso. Então, graças a Deus, gente,
que eu cheguei nele e falei, vamos encerrar, porque não vai dar certo, isso aqui não vai pra frente, não vai dar certo. E enfim, perdemos o WhatsApp, isso acho que a gente até tinha falado em vídeo e tal, foi derrubado, até mesmo porque por tantas mensagens iguais, o próprio WhatsApp faz isso, gente. Ele derruba WhatsApps que tem muitas mensagens iguais, né? Eu não sei explicar pra vocês como funciona, mas é isso. Então nós perdemos o contato de todas as pessoas ali. Então ficamos assim, sem saber como resolver, né? Porque como que a gente ia chegar até essas pessoas, sendo que nem o contato a gente não tinha mais, né? Enfim, chegou pouquíssimas pessoas da última vez que eu fiz um comunicado. Muitas pessoas foram lá e falaram, não, Dai, não tem nada a ver, não tem problema, não deu certo, não deu certo. Muitas pessoas nos compreenderam. Chegou pouquíssimas pessoas até o Instagram que eu tinha deixado na época. Mas enfim, gente, eu só quero resolver essa situação da forma correta e da melhor forma. Então a gente buscou informações, né, de como resolver isso, tudo tem que ser registrado, né, nós temos que ter tudo certinho ali, para qualquer eventualidade a gente ter esses arquivos, esses documentos e tal. Então quem participou, tá, chama no Instagram, que vai estar aqui na descrição, que a partir de lá a gente vai conseguir orientar vocês e falar tudo certinho, como que vai ser feito, a data que vai ser feita, tudo certinho, para poder resolver essa situação de uma vez por todas e colocar uma pedra nesse assunto. A gente encerrou ali logo no comecinho, então vendemos pouquíssimos números e as pessoas que participaram podem entrar em contato pelo Instagram, tá bom? Que vai estar aqui na descrição do vídeo. Importante dizer que a pessoa que for entrar em contato precisa ter provas realmente, gente. Não pode ser qualquer pessoa aleatória, eu participei, não. Precisa ter provas, tá bom? Porque tudo vai ser registrado no formulário, tudo certinho. Então é isso, tá bom? Pra resolver de vez essa situação, colocar uma pedra, sabe? E resolver de vez, gente, de vez. Tá aqui o esclarecimento, tentando resolver a situação. Acho que pela terceira vez, né? Pela segunda, terceira vez eu tô tentando resolver isso. Da outra vez quase ninguém entrou em contato. Peço desculpa pra vocês pelo transtorno. Não foi de má fé, a gente realmente achou que ia dar certo. E deu tudo errado, foi uma dor de cabeça e um prejuízo muito, muito grande. Nossa, me arrependo amargamente, gente. Sinceramente, me arrependo amargamente. É uma coisa que jamais, sabe? Jamais imaginaria que fosse dar no que deu, enfim. Só dor de cabeça. Muito prejuízo. Então, só quero resolver essa situação da melhor forma. Como eu falei pra vocês, peço desculpa pelo transtorno. Nesse momento, eu só quero resolver essa situação com as pessoas que participaram, tá bom? Então, entrem em contato pelo Instagram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Gente, tô tentando falar alto, mas eu tô com um pouquinho de dor de garganta, né? Tô meio gripada esses dias, então vocês não reparem, porque minha voz tá assim, a pulso, assim, pra sair, sabe? Tá meio forçado. Próximo assunto que eu vou conversar com vocês aqui pra deixar registrado, eu até pensei em gravar um vídeo só falando sobre isso, um vídeo só falando sobre a ação, mas eu falei, ah, não, chega disso, não quero ficar gravando esses vídeos aqui pro canal. Então, já vou trazer os dois assuntos aqui, porque tá sendo muito falado, né, nos comentários. As pessoas perguntam e querem, né, que a gente fale e tal. Mas muitas vezes a gente vem aqui falar e não adianta nada, né? Mas, de qualquer forma, já vou deixar esse assunto registrado aqui como forma de esclarecimento também sobre o assunto. E depois, pra mim, chega de polêmica, gente. Chega de entrar nesses assuntos. Não vou mais ficar trazendo essas coisas aqui pro canal. Até porque o canal não é sobre isso. Não é sobre isso, entendeu? Mas pra trazer esse esclarecimento e deixar aqui registrado, pra não dizer que, ah, não tem, não falou, cadê? Tá aqui. Vou falar, não, tá ali. Se vocês verem alguém comentando, fala, não, já fez o vídeo falando. Tá aí o vídeo no canal, né? Pra essas pessoas que, mesmo vendo que o vídeo tá aí, falam, nossa, mas não falou, mas não tem nada. Me ajudem, tá? Vocês nos comentários, sempre que vê alguém comentando, falam, não, gente, falou, já falou sobre o assunto, tá lá. Ela já falou sobre o assunto, tá aí, pra quem quiser ver, não é verdade? Então é isso, tá bom? Eu gostaria de conversar com vocês também sobre um assunto que eu fiquei chocada, assim, quando eu recebi alguns prints, né, sobre isso, que estão falando, comentando. Eu falei, gente, como que pode? Como que pode, né? E ainda tem pessoas que têm coragem, gente, de falar, né? De falar. É sobre aquelas injeções que eu estava tomando na gestação do Noah. Logo no princípio da gestação, que eu trouxe aqui no canal pra vocês. E eu fui, gente, eu tive que ir a fundo lá no começo, lá naqueles vídeos. Não no começo, mas nos vídeos
que foram gravados durante o período de gestação do Noah, ali no começo. A maioria de vocês já sabem que eu tive hiperemese gravídica na gravidez do Noah, na gestação dele, e que foi uma gestação, assim, muito complicada, de risco até e tal. Eu passei um bom período internada nessa gravidez, ali no comecinho, né? Eu fiquei cerca de 3 meses sem conseguir me alimentar, e aí eu fiquei internada, porque não parava nada no estômago, enfim, só pra dar um resumo aqui pra vocês. E eu fui lá, gente, pra assistir esses vídeos, pra vocês terem ideia, assim, da noção da gravidade. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Por que que estão falando isso? Por que que estão, né, fazendo essas acusações? Eu tive que assistir os vídeos pra entender. Estão comentando que nós usamos o assunto da, como é que fala, a situação das injeções, que eu tinha até esquecido, gente, disso, tanta coisa que aconteceu depois. Enfim, falaram que nós usamos essa situação para arrecadar dinheiro para comprar as injeções. Que absurdo, gente. E depois, logo em seguida, do nada aparecemos com o carro. Ou seja, nos acusaram de usar um assunto das injeções que eu precisaria tomar na gestação, falando que a gente arrecadou dinheiro, que alguém deu esse dinheiro, que deu uma quantia muito alta de dinheiro, e que a gente usou esse dinheiro para comprar o carro. Ou seja, a pessoa não teve prova de nada, inventou uma história absurda, né? Absurda, que nós compramos. Gente, pelo amor de Deus, é uma história assim totalmente sem pé e sem cabeça, que fica até difícil de eu conseguir explicar aqui pra vocês. E eu parei pra pensar, meu Deus, da onde saiu isso? Eu fiquei assim, né? Porque na época, o Paulo que tava gravando os vlogs, porque eu tava internada. Aí eu pensei, meu Deus, não é possível. Ele não pediu dinheiro na internet. Ele não pediu dinheiro. Eu não tô sabendo disso. Gente, eu tive que ir lá voltar nos vídeos pra assistir tudo do começo ao fim. Nessa época eu assisti vários vídeos pra entender o porquê que essas pessoas estão deduzindo isso e fazendo esse tipo de acusação, que não é uma coisa que é brincadeira, né? Isso é muito grave e tem que ter muita coragem pra fazer uma acusação grave dessa, sem provas ainda, né? Então, eu fui lá, gente, lá nos vídeos. Vocês sabem que, acho que foi ano passado, eu parei de gravar por alguns meses. Acho que eu fiquei 6 meses sem gravar, não lembro. Eu privei todos os vídeos do canal, todos. Então depois, quando eu retornei, eu não quis, tipo, tirar todos os vídeos. Eu tirei alguns que eu achei mais legal, uns vlogs recentes, e deixei no canal. Mas aqui, a gente tem muitos vídeos privados aqui no canal, né? Então eu fui lá buscar esses vídeos antigos, e lá vai eu. Fiquei horas, gente, horas assistindo pra entender, pra ver se realmente tinha alguma coisa, assim, tipo de alguém pedindo dinheiro aqui na internet. Porque não é possível. Eu falei, não, gente, meu marido não ia fazer isso sem me falar. E nunca que a gente faria isso. A gente nunca fez esse tipo de coisa. Gente, em nenhum dos vídeos que nós estávamos falando sobre essas injeções, houve algum pedido de ajuda, a não ser para compartilhar o canal, para deixar o like, para assistir os vídeos, para nos ajudar, né? Então foi pedido esse tipo de ajuda aqui no canal, sabe? Para estar assistindo, compartilhando, deixando um like, como qualquer outro influenciador faz. Não houve pedido de Pix de dinheiro para ajudar a comprar injeção nenhuma. Gente, não teve esse pedido, tá? Tanto que eu fui assistindo os vídeos todos e já fui tirando do privado. Inclusive, eu vou tentar deixar a playlist desses vídeos aqui na descrição, porque foi um absurdo, sabe? O que aconteceu. Até porque, gente, eu já tinha visto comentários assim, só que eu pensei, não, a pessoa é muito sem noção, tá falando por falar, não é possível. E eu também era muito leiga em relação a leis, em relação aos nossos direitos, em relação a esse tipo de acusação, né? Que isso é crime. Depois que eu fui ver, gente, eu era muito leiga lá no passado. Agora já não mais, que a gente busca informações, né? Então, em nenhum dos vídeos houve pedido de ajuda no sentido, gente, ajuda a gente aqui, vou deixar a conta, o Pix. Gente, não houve isso, não aconteceu em momento nenhum. Tanto que eu fui vivendo, né, problemas, coisas e tal que foi acontecendo, e eu fui compartilhando nos vlogs. E tava tudo muito na sequência, tudo certinho, tudo bem explicadinho, né? A gente foi falando, foi comunicando. Só que assim, não sei, gente, de onde que essas pessoas tiraram isso. Realmente eu vi comentários
afirmando, né, pessoas afirmando que houve uma, não sei nem dizer o nome disso, ajuda para comprar essas injeções, sendo que não aconteceu, não sei de onde tiraram isso. E quem fala uma coisa dessa tem que ter muita coragem, porque tu vai ter que provar. Porque tem que provar. Não é só chegar a falar, porque falar até papagaio fala, né? Então é complicado, gente. É complicado eu ter que trazer esse assunto aqui agora, porque assim, querendo ou não, é uma acusação grave que estão fazendo, né, de coisas que são mentira, não aconteceu. Não houve ajuda nenhuma. Em momento nenhum isso aconteceu. É que nem eu falei pra vocês. Eu tive que voltar lá nesses vídeos pra assistir. Eu fiquei horas assistindo esses vlogs que o Paulo tava gravando no momento que eu fiquei internada. E em momento nenhum houve pedido de ajuda financeiro. Muito pelo contrário, eu vi nos vídeos ele falando: gente, eu não tô aqui pra pedir ajuda, não tô pedindo ajuda de ninguém, não é isso. Ele já explicou, porque a gente já sabe como que é, né? Não houve esse tipo de pedido. Então, assim, eu fiquei muito, assim, chocada de ver que o nível de, como é que eu posso dizer, gente, de doença na mente dessas pessoas, no sentido de ser, sabe, tão doente pra querer prejudicar o outro, de inventar uma coisa grave dessa, porque não houve pedido de ajuda. Porque o tempo todo que a gente pede ajuda aqui no canal, é como qualquer outro influenciador faz. Gente, me ajuda, deixa like, hype o vídeo, comenta, compartilha. Foi essa ajuda que ele pediu nos vídeos. Não houve isso. Isso nunca aconteceu, tá? E depois, gente, eu vou estar desprivando todos os vídeos. Tem uma sequência, né, dessas coisas que estavam acontecendo que eu já tirei do modo privado e já está público aqui no canal. Tô realmente chocada com essas coisas, gente. Isso não entra na minha cabeça. Não dá pra olhar isso e normalizar. Não dá. Me desculpem, mas não dá pra olhar uma coisa dessa e normalizar uma situação dessa. Sabe? A que ponto que as pessoas chegam pra querer inventar coisas sobre outras pessoas pra prejudicar. É pra prejudicar. Eu queria esclarecer isso aqui pra vocês, tá? Esses vídeos, eles estão aí já no canal, eles estão públicos. E eu vou continuar tirando do privado ali os vídeos, principalmente dessa sequência, né? Porque é até, sabe, é complicado, né? A gente ter que provar, mas infelizmente a gente tá num mundo que só pela misericórdia, né? Só pela misericórdia. E eu não vou deixar com que ninguém venha nos prejudicar, sabe? Inventa coisas absurdas aí. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas pensam que a internet é terra sem lei. Se vocês não fazem ideia, vocês que fazem esse tipo de comentário, que pensam, eu vou acusar, né, pra prejudicar e vai ficar por isso. Não, porque através do ID, eles chegam até vocês, eles chegam, entendeu? Então é muito complicado, tomem cuidado com o que vocês comentam, porque através do ID tem como identificar o aparelho, onde fica, o endereço, tudo. Eu não tô falando eu identificar, tá, gente? Eu tô falando a polícia, tô falando a justiça, tem como, entendeu? Então, sim, é complicado. Então, esses vídeos estão aí pra vocês assistirem. Vocês vão ver lá toda a sequência do que aconteceu. Eu vou dar um resumo aqui, tá? Quando eu estava internada, eu fiquei muito mal. E ali o hospital em que eu estava perguntou o histórico das outras gestações. E eu havia falado, né, sobre o inchaço na perna, possível trombose ali. Realmente tive muito problema no meu pós-parto e durante o parto do Davi, né, tive uma pré-eclâmpsia. Então eles ficaram ali receosos, eles quiseram começar a dar uma injeção quando eu estava nessa internação, até porque, gente, eu estava numa situação grave ali, né, 3 meses sem conseguir se alimentar e tal. Muito ruim mesmo, tava muito mal, os exames tudo com alteração. E assim, possivelmente poderia assim acontecer a pré-eclâmpsia, poderia. Eu fui assistir esses vídeos, né, como eu falei pra vocês, pra tentar recordar e tentar lembrar, porque eu já não lembrava, era mais de nada. Então tá lá, gente, nos vídeos, tudo bonitinho, tudo explicadinho. Paulo falando que a médica deu, né, o papel lá pra ele poder correr atrás dessas injeções, que sim, são injeções caras, só que ela entra naquele programa do alto custo. Só que ela falou, não tenho certeza se você vai conseguir, vai lá tentar. É uma tentativa, vai lá ver se você consegue. Então ele já tava com medo, por isso que ele ficou ali desabafando. Gente, é complicado, a gente começou, né, a pagar aluguel agora, e essas injeções são caras e tal. Ele tava preocupado. Pra resumir pra vocês, eles tinham orientado o Paulo a levar aquela receita para aqueles remédios de alto custo. Ela falou, não é certeza que ela vai conseguir, mas você pode tentar lá. Quando ele levou a receita estava com problema. Aí, nesse tempo, eu recebi alta. E aí também tinha uma outra suplementação
né, que eles falaram que eu ia precisar tomar. Gente, eu já nem lembro mais o que é, tá? Mas falaram que ia precisar tomar, e aí quando eu fui ver os papéis da alta, não tinha receita disso, e aí eu fui questionar eles, cadê a receita? Falaram que tinha suspendido, tá? Então depois da alta falaram que tinha suspendido, é o que eu lembro. E aí falaram pra mim passar no pré-natal, que o médico do pré-natal iria resolver todas essas questões, né, que eles não conseguiram resolver aí depois, quando eu fui ter alta. Vocês viram que a gente começou a correr atrás de convênio, e aí eu consegui o convênio e marquei a primeira consulta de pré-natal pelo convênio. Cheguei no convênio, gente, isso depois de um tempo, tá? O médico olhou pra minha cara e falou que não ia precisar mais das injeções. Ele não quis passar exame, ele não perguntou nada. Eu expliquei o histórico pra ele, falei que eu já tinha histórico de pré-eclâmpsia. Ele olhou pra minha cara, o médico do convênio, né, falou que eu não ia precisar de nada disso, que não ia precisar de suplementação. E passou os exames básicos da gestação. Ali foi minha primeira consulta de pré-natal, né? Porque o meu pré-natal todo praticamente foi no hospital. Durante toda a gestação, nenhum médico quis, nem ao menos pedir aquele exame para ver se tem predisposição para trombose. Eles não quiseram mais, não se importaram mais. Só o período que eu fiquei internada, eu estava tomando aquela injeção, que é a heparina, se eu não me engano. Acho que é esse o nome, gente. Tomei essas injeções todos os dias enquanto eu estava internada no hospital. Mas depois que eu saí do hospital, saí com receita com problema. E aí falaram, não, mas o médico resolve, o médico do posto. Fiz o plano pelo convênio, achando que ia ser a melhor opção. O médico do próprio convênio não quis nem saber. Ele não pediu o exame, ele falou, não precisa. Ele só olhou pra minha cara e falou, não precisa. A partir dali, eu já falei, tá bom, se o médico tá falando que não precisa, então tá. Né? Mas graças a Deus que deu tudo certo, que não aconteceu nada, vocês viram. O Noah nasceu super bem, graças a Deus, gente. Ah, tá, uma coisa que eu acho que é importante trazer aqui, porque também envolve esse assunto das injeções, apareceu com o carro do nada. Gente, tá tudo explicado. Eu nem vou falar muito aqui nesse vídeo, porque quem quiser ver, gente, vai lá assistir a sequência de vídeos. Porque tem pessoas que assim, ah, não, eu preciso ver pra crer, eu preciso ter provas, então vai lá e assiste, tá bom? Porque tá tudo registrado. A gente foi muito bem claro, a gente tinha alugado uma casa, né, o valor daquela casa era alto, era uma casa muito boa, muito top. Só que a gente não preveu que tanto eu estaria grávida e fosse descobrir naquela casa que estava grávida, quanto menos, gente, muito menos, que ia dar todos aqueles problemas durante a gestação, né, que começou, assim, a trazer muitos custos. A gente ficou com medo de realmente ter que comprar as injeções, e aí voltamos para nossa casa. Nós comunicamos em vídeo que nós precisaríamos voltar para casa e que precisaríamos do carro. Então surgiu uma oportunidade de comprar um carro super parcelado, que as pessoas pensam assim, ah tá, e falaram, gente, acusaram, falaram, com o dinheiro das injeções que ela ganhou, ela comprou o carro. Gente, pura mentira. O carrinho que nós compramos na época lá, que foi um carrinho super humilde, simples, carrinho, assim, foi um carro usado, um carro bem antigo, que era só pra gente se locomover, né, de lá de casa. Ele foi comprado parcelado, uma pequena entrada, né? Ou seja, a gente saiu do aluguel, né? A gente saiu daquela casa e tudo foi comunicado aqui no canal. O que eu acho mais absurdo é que tudo estava sendo gravado, tudo estava sendo comunicado, até porque não tinha como a gente fazer as coisas sem falar, porque as pessoas estavam vendo, né? Então a gente chegou, fez vídeo sentando, explicando. Por mais que a gente sente, explique, as pessoas pensam o que elas querem, elas acusam o que elas querem, elas fazem, né, o que elas querem. Gente, isso é absurdo, tá? Então por isso que eu tô chegando aqui pra explicar, porque eu acho que é uma situação complicada de eu simplesmente me calar e fingir que nada tá acontecendo. Eu não posso fazer isso, né? Até porque é um absurdo, tá tudo registrado aqui no YouTube. Então assim, se as pessoas verdadeiramente assistiram os vídeos, por que dessas acusações, sendo que não teve nada disso? Então eu quis mesmo ir a fundo, e graças a Deus que Deus, ele mostra as coisas pra gente. Então esses vídeos estão aí, tá? Todos explicados, todos, foi uma sequência. Saí da internação, fomos atrás pra conseguir o convênio, pra fazer o pré-natal pelo convênio. Isso foi feito, foi tudo mostrado ali, gente, tá tudo em vídeo. Logo a seguir voltamos pra casa pra conseguir, né, arcar aí com os valores da gestação, que a gente não sabia o que ia acontecer, se ia ter algum gasto, se ia ter algum imprevisto. Voltamos para nossa casa, compramos um carro que foi totalmente parcelado, foi uma oportunidade assim que Deus preparou mesmo no momento que nós precisamos daquele socorro.
né? Porque ir lá pra casa, no estado de saúde que eu tava, sem ao menos conseguir andar, gente. 3 meses sem me alimentar. 3 meses sem me alimentar, eu fiquei totalmente desnutrida. Então, o carro foi necessidade, não foi luxo. A gente não comprou um carro de luxo. Compramos um carrinho muito simples, muito humilde. Foi tudo registrado, tudo tá em vlog, tudo tá bem explicado, gravado, tá bom? Inclusive eu vou estar deixando, gente, a sequência de vídeos aqui. Não sei se eu vou conseguir deixar todos, porque são muitos vídeos, né? Aí durante toda a gestação, são meses. Mas depois eu vou deixar público esses vídeos, né? Já tem alguns que eu já tirei do modo privado, que são os principais, falando sobre essas injeções, sobre a gente ir voltar pra nossa casa, compramos um carrinho, né, usado e tal, tudo registrado. Então não tem nada disso. Estou com meu coração muito em paz e precisava realmente vir conversar com vocês aqui sobre esse assunto, porque não é brincadeira, gente, não é brincadeira, sabe? As pessoas comentam coisas assim que acham que, nossa, eu vou comentar e não vai dar nada. É como eu falei, sabe? É importante que vocês venham tomar cuidado com o que se comenta, porque através do seu comentário você acha que só entra na tua conta do canal do YouTube e não vê nada. Mas a polícia, gente, ela chega até a pessoa. A internet não é uma terra sem lei. Então é isso, meus amores, tá? Eu quis vir aqui pra deixar essas coisas esclarecidas de uma vez por todas. Gente, os vídeos estão aí, tá bom? E não tem o que ser falado. Tá tudo aí. Eu achei, assim, um absurdo, né? Realmente. Mas faz parte, a gente que trabalha com internet, estamos sujeitos a isso, né? Eu não vou dizer que faz parte, não dá pra normalizar isso aqui não. Nós estamos aqui pra tentar fazer as coisas da melhor forma possível, tá? O canal ele não foi feito pra isso, gente. Não foi pra isso que eu criei o canal, não foi com esse intuito. Então agora sim, tá? Eu quero voltar com os vlogs, porque não adiantava, gente, eu voltar com os vlogs do nada aqui e deixar esses assuntos em aberto, sabe? Tudo mal resolvido. Aí sempre nos comentários vem sempre as mesmas coisas, sempre a mesma tecla, né? As pessoas trazendo sempre as mesmas falas, perguntas, questionamentos, tá aqui registrado. Então não adianta mais vir perguntar. Vim perguntar, já tem vídeo esclarecendo, tá bom? E eu coloco agora uma pedra em cima desse assunto. E quem quiser saber, mas por que disso, e aquilo, e aquele assunto, tá aqui. Tá bom? Quem quiser saber tá aqui. Eu não trago mais, tá bom? Eu tô colocando uma pedra de vez nesses assuntos. Mais uma vez eu quero dizer, a internet não é uma terra sem lei, tá? Então a gente deve se tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Por mais que seja escrito, pode ser falado, pode ser escrito, porque existem leis, tá? Então é isso, tá, gente? Eu queria vir aqui conversar com vocês sobre essas coisas. Agora eu vou estar retomando com os vlogs. Qualquer questionamento que vocês verem aí nos comentários sobre esses assuntos, vocês podem falar, né? Porque talvez a pessoa não saiba que tem um vídeo já explicando. Tá aqui, tá bom? É só falar, não, já tem vídeo e eu vou falar sempre a mesma coisa. Já tem esclarecimento sobre o assunto. E é isso, não respondo mais nem comentário, tá, gente? Porque já tá tudo aqui, não? Tá? Então é isso, eu vou encerrar esse vídeo aqui. E seguimos a partir de agora com os nossos vlogs. E nos próximos vídeos aí vocês vão continuar acompanhando, né? Toda essa fase de mudança, de organização. Isso, tá, gente? Eu vou pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo. É importante porque eu quero que ele alcance aí as pessoas certas, né? O máximo de pessoas possíveis. É isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Reflections of you.